Vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós estudaremos sobre a divisão de números naturais. Então, os nomes dos termos da divisão. Os nomes dos termos da divisão são: nós temos o 12, observe que o 12 ele é o dividendo. Por que nós sabemos que ele é o dividendo? Porque ele é o maior número. E ele é dividido pelo divisor. Vejam que nós temos o 12, que é o dividendo, e o 4 é o divisor. O 3, nessa divisão, é o quociente, ou seja, é o resultado da divisão. E o 0 é o resto. Então, esses são os nomes dos termos da divisão: dividendo, divisor, resto e quociente. Quando nós falamos em divisão, nós estamos falando em dividir, em repartir. Então, a divisão no nosso dia a dia, ela está presente, por exemplo, quando nós queremos formar grupos para um trabalho na escola, ou formar grupos para uma brincadeira, ou quando nós precisamos saber em quantas pessoas vão ficar em cada grupo, certo? Ou quando a gente tem algo, por exemplo, um lanche que a gente quer repartir para os nossos colegas. Então, a divisão é quando nós queremos repartir ou dividir algo. E isso é a divisão, é uma operação matemática. Nós já aprendemos sobre a adição, a subtração, a multiplicação e agora a divisão. Esses dois aqui são os sinais da divisão. Então, tanto pode ser dois pontinhos, que são esses pretinhos, um em cima do outro, ou esse do lado também, que é uma bolinha, um tracinho deitado e outro embaixo. Esses sinais são os sinais da divisão. Então, quando vocês verem uma operação matemática que aparecer um desses dois sinais, vocês vão saber que é uma divisão. Vejam um exemplo. Quando nós repartimos uma quantidade em partes iguais, estamos dividindo. Vamos dividir 6 bananas para 2 macacos. Então, nós temos 6 bananas e nós queremos dividir igualmente a mesma quantidade para os 2 macaquinhos. Então, qual foi o número que deu o resultado exato? Nós dividimos o 6 pelo 2 e o resultado foi igual a 3. Então, fica 3 bananas para cada macaco. Mas espera aí, tia. Nós aqui é uma divisão, mas nós fizemos uma multiplicação. Por quê? Nós pensamos qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 6. Então, qual foi o número que nós encontramos? O número 3. O 3 duas vezes não é igual a 6? 3 mais 3 é igual a 6. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. 6 menos 6 é igual a 0. Então, nós temos o resultado exato. 3 bananas para o macaco e 3 bananas para o outro. Quando nós repartimos uma quantidade em partes iguais, nós estamos dividindo. Agora, nós temos 8 bananas e nós queremos dividir para os 2 macacos. Então, qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 8? É o número 4. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Aí eu coloco embaixo. 8 menos 8, passo o tracinho, é igual a 0. Então, a divisão ela vai envolver a multiplicação e a subtração. Então, o resultado foi 4 bananas para cada macaco. Agora, nós temos 10 bananas. Então, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 10? É o número 5, porque 5 vezes 2 é igual a 10. 10 menos 10 é igual a nada. Então, cada macaquinho vai ficar com 5 bananas. Nossa, agora nós temos 20 bananas. 20 dividido para 2 é igual a 10, porque 10 vezes 2 é igual a 20. 20 menos 20 é igual a 0. Então, essa divisão deu exata, 10 bananas para cada macaco.
A divisão é uma operação que está ligada à ideia de repartir uma quantidade em partes iguais, ou a ideia de verificar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. O primeiro número aqui nessa nossa divisão é 20. 20 que é o maior, então ele é o dividendo. 20 está dividido por 2. 2 é o divisor, porque ele é o menor. Eu não posso dividir um número menor por um maior. Se eu tenho, por exemplo, 20 laranjas, eu consigo dividir para 2 pessoas. Mas se eu tiver 2 laranjas, eu não vou conseguir dividir para 20, certo? Então, sempre o dividendo é maior do que o divisor. O divisor ele é o menor. Então, aqui nós temos o 20, que é o dividendo, e o 2, que é o divisor. O resultado é 10, que é chamado de quociente. Se multiplicarmos o divisor pelo quociente, nós obteremos o dividendo. 2 vezes 10 é igual a 20. As relações de uma divisão de números naturais. Numa divisão de números naturais, o divisor sempre é menor do que o dividendo, que foi o que a tia acabou de falar. E o dividendo é o produto do divisor pelo quociente. Então, para ter certeza de que o resultado da conta está correto, é só multiplicar o quociente, que nesse caso é o 10, pelo divisor, que é o número 2. Então, se eu multiplicar 10 vezes 2 é igual a 20. E aí eu sei que o resultado está correto. Vamos resolver esses 2 probleminhas. Joãozinho, ele tem 9 bombons e ele quer dividir igualmente entre os seus 3 filhos. Quantos bombons cada filho de Joãozinho vai ficar? Ele tem 9 bombons e ele quer dividir para 3 filhos. Quanto é que ele vai ficar? Qual é o número que multiplicado por 3 é igual a 9? E aí? O próximo probleminha é: Pedro, ele comprou 36 copos e ele quer dividi-los igualmente para guardar em seu armário, que tem 4 prateleiras. Então, quantos copos Pedro vai colocar em cada prateleira? Então, a divisão aqui vai ser 36 dividido para 4. Então, na questão 1, nós pegamos o 9, que era o dividendo, e dividimos pelo 3, que era o divisor. Então, nós pensamos qual o número que multiplicado por 3 vai dar 9. E aí, nós colocamos o 3. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 menos 9 é igual a 0. Então, o resultado do problema é que se Joãozinho tinha 9 bombons e ele dividiu entre os seus 3 filhos, cada um dos seus filhos ficou com 3 bombons. O resultado da segunda questão. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o 36 e divide por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 36? É o número 9, certo? E não sobra nada. Então, ele vai colocar 9 copos em cada prateleira. Essa foi a nossa aula de matemática de hoje.